Você está prestes a conhecer o relato mais sombrio da Bíblia. Não é uma parábola, não é uma profecia, é um fato, um relato cru, histórico, registrado em Juízes, capítulo 19. E, sinceramente, se você tiver coragem de ouvir até o fim, vai sair diferente do que entrou, porque essa história não termina com um amém. Tudo começa com uma ausência de autoridade, uma ausência de justiça, uma ausência de Deus. Antes de começarmos, eu preciso te pedir uma coisa. Se inscreva no canal Nos Passos da Bíblia, agora, aqui. Nós não contamos historinhas, nós abrimos as páginas que muitos preferem fechar e revelamos o lado da Bíblia que assusta, que confronta, que dói. Então ative o sininho, curta esse vídeo e escreva nos comentários. Eu não fujo da verdade, porque o que você vai ouvir agora pode te marcar para sempre. Numa época em que não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E foi nesse tempo que a escuridão desceu sobre o povo escolhido. Uma escuridão que se vestia de silêncio. Na região montanhosa de Efraim, morava um homem, um levita, um servo de Deus. Mas ele não vivia como um profeta, nem como um sacerdote. A verdade, ele era indiferente. Não sabemos o seu nome. A Bíblia não revela. Talvez porque, no fundo, essa história não era sobre ele, mas sobre tudo o que ele não fez. Esse homem havia tomado para si uma concubina. Não era uma esposa legal. Não era uma serva. Era algo no meio do caminho. Uma mulher dada a ele como companhia, mas sem dignidade plena. E um dia, ela se foi. Abandonou o levita. Talvez por ter sido rejeitada. Talvez por se sentir apenas um corpo. Ela voltou para a casa de seu pai, em Belém, e ficou lá, sozinha, por 4 meses. Você consegue imaginar o que se passa no coração de uma mulher assim? Longe, esquecida, indesejada por quem deveria protegê-la. 4 meses, esperando que ele viesse. Mas o levita só foi quando quis. Ele percorreu quilômetros até Belém. Não para pedir perdão, mas para buscá-la, como quem busca um objeto que deixou para trás. Quando chegou à casa do sogro, foi recebido com festa. O pai da mulher o tratou com honra, como se o levita fosse o rei de Israel. Banquetes, comida, vinho, alegria, como se nada tivesse acontecido, como se a dor da filha não tivesse existido. Por 5 dias, o sogro insistiu que o levita ficasse mais um pouco, mais uma noite, mais um vinho, mais um pão, e o levita ficou, não por amor, mas por conveniência, até que no 6º dia ele decidiu ir embora. Não era a hora ideal, o dia já estava no fim, mas ele não queria mais esperar. Colocou a mulher em cima do jumento, levou seu servo e partiu. Já era noite quando se aproximaram de uma cidade chamada Jebus, hoje. Conhecida como Jerusalém, o servo sugeriu: vamos ficar aqui, já está tarde. Mas o levita recusou. Não ficaremos numa cidade de estrangeiros. Vamos a Gibeá, cidade dos nossos irmãos. Ah, se ele soubesse. Chegaram à praça. Esperaram, mas ninguém os acolheu. Na cultura israelita, isso era um sinal de decadência. Receber o viajante era mandamento, era honra, era fé. Mas naquela cidade, ninguém estendeu a mão, até que um idoso se aproximou. Era o único justo naquela noite. Não fiquem aqui, venham para minha casa. Tenho abrigo, pão e palha para os animais. O levita agradeceu. Entraram, comeram e foram dormir. Ou pelo menos, era o que eles pensavam. Homens perversos, moradores da cidade, cercaram a casa. Começaram a gritar: traga o homem que entrou na sua casa. Queremos abusar dele. O velho saiu, desesperado. Não, meus irmãos, não cometam tamanha maldade. E
Então ele ofereceu sua própria filha e a concubina do levita, o levita, aquele que deveria proteger. Se levanta, ele entrega a concubina com as próprias mãos, sem uma palavra, sem hesitar, sem lutar. Ela foi jogada nas mãos da multidão como um animal, e ali começou a noite mais longa de sua vida e a mais escura de toda a Bíblia. Eles a violentaram, humilharam, a quebraram por dentro e por fora. Não foi uma hora, não foram duas, foram todas as horas, até o nascer do sol. Quando a escuridão cedeu, ela usou as últimas forças que restavam. Arrastou-se, passo após passo, de volta à casa onde deveria ter sido protegida, mas ali caiu. Ela não bateu, não gritou, não chamou, ela só esperou. O levita saiu, viu o corpo e disse apenas: levanta-te, vamos. Mas ela não respondeu, porque ela estava morta. Ele não chorou, não se ajoelhou, não a carregou no colo, apenas colocou o corpo sobre o jumento e partiu, como quem volta para casa com um fardo e não com um luto. Ao chegar em casa, ele pegou um cutelo, dividiu o corpo em 12 partes, uma para cada tribo de Israel. Quem recebia, abria os pacotes e não conseguia conter o grito. Nunca, nunca se viu coisa semelhante. Desde que Israel saiu do Egito, a indignação varreu a nação. 11 tribos se levantaram contra uma. A tribo de Benjamim, por abrigar Gibeá, por proteger os estupradores, por se calar diante da monstruosidade. Quando a nação se cala diante da maldade, ela se torna cúmplice. Quando os justos se omitem, o sangue clama do chão. E a guerra começou. Uma guerra santa, uma guerra justa, ou mais um erro num mar de decisões erradas? Israel atacou. Benjamim resistiu. 3 dias de batalha. Milhares morreram, homens de fé contra homens de fé, irmãos contra irmãos. Um povo contra si mesmo, até que Benjamim caiu. 600 homens sobreviveram, apenas 600, e a tribo de Benjamim ficou à beira da extinção. Os sobreviventes estavam vivos, mas estavam sozinhos. Nenhuma mulher, nenhum futuro, nenhuma descendência. E então, o povo que antes clamava por justiça, agora chorava por compaixão. Vamos deixar nossos irmãos desaparecerem completamente? Mas havia um problema. As tribos tinham feito um voto. Nenhuma de nossas filhas será dada aos benjamitas. Quando decisões são tomadas com base na emoção, sem direção de Deus, elas geram dívidas que o próprio povo não sabe como pagar. A solução, violenta, cruel e insana. Descobriram que a cidade de Jabes-Gileade não tinha participado da guerra. Então, decidiram massacrá-la para tirar de lá mulheres virgens para os benjamitas. Mataram homens, mulheres casadas, crianças e pouparam apenas 400 virgens. Entregaram essas jovens aos benjamitas como prêmio, como recompensa pela dor, como solução humana para um erro humano. Mas 400 não eram suficientes. Faltavam 200 mulheres para completar os 600 homens restantes. E então veio a segunda solução. Durante um festival religioso, onde moças dançavam diante do Senhor, os benjamitas foram instruídos a raptar. Sim, raptar. Fiquem escondidos. Quando elas saírem para dançar, escolham uma, agarrem e levem embora. Foi o que fizeram. 200 jovens foram levadas à força e se tornaram esposas. Era um festival religioso, um momento de adoração, transformado em palco de sequestro pelo próprio povo de Deus. Israel assistiu, aceitou, porque precisava consertar o que havia destruído. O corpo daquela mulher foi esquartejado. Mas o corpo espiritual de Israel já estava em pedaços há muito tempo. No fim, os benjamitas reconstruíram suas cidades.
casaram-se, geraram filhos, voltaram à vida, mas a mancha daquele tempo jamais seria apagada. E o livro de Juízes termina com uma frase seca, dura, incompleta. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Quando cada um faz o que quer, quando cada um segue seu próprio coração, não há futuro, só caos, só gritos, só silêncio. A mão daquela mulher ficou estendida na porta, mas ninguém abriu. Hoje, existem muitas mãos estendidas, gritando por socorro, por justiça, por misericórdia. A pergunta é, você vai abrir ou vai seguir o caminho de Gibeá? Se essa história te impactou, deixe seu comentário, compartilhe com alguém e inscreva-se no canal Nos Passos da Bíblia. Porque aqui nós não fugimos das histórias que o céu escolheu contar.